Há quem pense que não tem importância, que a sua própria vida não importa, não faz diferença. Há quem pense que a sua própria existência ela é desprovida de sentido, ela é desprovida de atenção, que ela só é um pontinho, um fruto do acaso que vai passar uma breve existência nessa terra e depois vai ser soprada como poeira ao vento. Quando nós lemos nas Escrituras Sagradas o cuidado de Deus e o cuidado do povo de Deus de registrar nomes, a gente começa a perceber que pessoas importam, que cada pessoa importa. Nós lemos e leremos hoje nomes que não tem nenhum fato registrado sobre essa pessoa, a não ser que ela participou de um grupo, que ela foi de uma linhagem, e o nome dela está preservado. O Senhor Deus fala na Bíblia que existe um tal livro da vida, onde nomes são escritos. Se você acha que a sua existência não importa, que a sua existência não faz sentido, a notícia que eu lhe dou é que você ainda não descobriu o quanto ela importa e ainda não descobriu o sentido. Mas sua vida importa e ela tem significado. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos continuar? Vamos continuar. O que estamos fazendo aqui? Estamos estudando a Bíblia. Se você está com a gente aqui já há um tempo, comente um pouquinho, conte aqui embaixo nos comentários a sua experiência de ler esse livro. Algumas pessoas já me falaram que estão experimentando pela primeira vez ler a Bíblia, estudar a Bíblia, entendendo alguma coisa, buscando entender, pesquisando, aprendendo, e que estão percebendo que é um livro maravilhoso, estão percebendo que é um livro cheio de conteúdo para elas. Eu espero que essa também esteja sendo sua experiência. Vamos lá então, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 3, hoje a partir do verso 21. Lucas, um médico grego de nome Lucanus, Lucas era o apelido dele, né? Companheiro de viagem do apóstolo Paulo, um homem que fez uma ampla pesquisa para poder escrever o seu evangelho, escreveu numa linguagem belíssima, num estilo de língua grega muito clássico, muito erudito, um homem rico em palavras, produziu uma obra que é considerada assim um dos grandes marcos do mundo grego, não só para a Bíblia, não só para o cristianismo, e nos trouxe até alguns detalhes que só ele traz, porque ele foi o único que procurou nos contar fatos até de antes do nascimento de Jesus Cristo. Volte aqui nesse canal, nos vídeos anteriores, você vai encontrar esse material. Aliás, se você tem alguma dificuldade em encontrar em qualquer canal na plataforma, como é que funciona? Você quando toca no canal, no símbolo do canal, símbolo e nome, o próprio canal é aberto. E depende se você está usando um celular, tablet ou computador, mas você vai ver lá abinhas, lá lugares onde você pode tocar que está escrito vídeos, playlists, comunidade. Se você tocar em vídeos, vai aparecer todos os vídeos do canal, em ordem, na ordem que foram publicados. Mas se você tocar em playlists, neste canal aqui, eu organizei. O que são playlists? São coleções de vídeo em ordem. Então, por exemplo, aqui tem uma playlist do Evangelho de Mateus, que começa com Mateus 1. E assim vai até Mateus 28. E aí você pode acompanhar também esse material. Tem também a playlist de Lucas, que está crescendo agora, mas já está disponível e você pode já acompanhar os vídeos anteriores. Então, nesse momento aqui da história, João Batista estava batizando. Lucas dá uma quebrada na cronologia, na ordem dos fatos, para contar que João Batista acabou sendo preso por Herodes. Por quê? Porque ele repreendeu Herodes por muitas maldades que fazia, inclusive a maldade de tomar a esposa do seu irmão. E aí volta de novo para contar um pouquinho sobre a continuidade da história ali de João com Jesus, né? E aí quando todo o povo estava sendo batizado, que era a época que João Batista estava pregando no deserto, Jesus também foi batizado. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Então veio uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. João pregava um batismo de arrependimento. O batismo era para ser uma marca de que a pessoa estava mudando de vida por arrependimento. Outros que pregavam e batizavam naquela época usavam o batismo como uma marca para aderir à religião judaica. Jesus vai ao batismo por nenhum desses motivos. Conforme a gente lê em outro evangelho, ele conversa com João Batista e fala que ele quer ser batizado para que se cumpra tudo o que tem que se cumprir sobre ele.
O batismo para Jesus é um batismo diferenciado, é um batismo único. Não é como o nosso. O nosso é para demonstrar arrependimento. O de Jesus foi para marcar o início do seu trabalho em público. O trabalho em público é o que a gente chama de ministério. Então, o batismo de Jesus é a marca do início do seu ministério. Jesus vai, então, é mergulhado nas águas, sobe, e aí Jesus faz o quê? Ele ora. Jesus entende que aquele é um momento especial, e em momentos especiais devemos orar. Então, Jesus está lá orando, está lá falando com Deus. Enquanto ele faz isso, acontece uma manifestação que ela é sobrenatural, ela é fora do mundo natural, mas também dentro desse mundo natural. O Espírito Santo vem sobre Jesus. E o Espírito Santo, esse é um dos poucos relatos na Bíblia que a gente tem isso, né? O Espírito Santo, ele assume alguma forma, alguma maneira que a gente consegue observá-lo. Isso aconteceu lá no Pentecostes, que apareceram línguas de fogo, e aqui aparece na forma de um pássaro, uma pomba, que vem então sobre Jesus Cristo. E as pessoas conseguem ver isso. Quem está ao redor consegue enxergar. E aí vem uma voz do céu. E a voz fala: Tu és o meu filho amado e em ti eu me agrado. Essa voz reafirma a identidade de Jesus, reafirma a aprovação do Pai e anuncia para quem está ao redor quem é aquele Jesus e anuncia o começo do ministério dele. Jesus tinha cerca de 30 anos, aproximadamente 30 anos, não se sabe exatamente quando começou seu ministério. Seu ministério é o quê? Seu trabalho público. Ele era considerado filho de José, de Eli, de Matate, de Levi, de Melque. Segue a lista, eu vou fazer uma pausa na lista para lhe explicar o que esse texto está dizendo. Quando eu e você hoje dizemos assim, um nome, Marcelo. Marcelo é filho de Leonardo. O que estamos dizendo? Bom, Marcelo foi gerado por aquele homem Leonardo, ou talvez tenha sido adotado por aquele homem como seu pai e provavelmente cresceu naquele núcleo familiar. Nessa linguagem aqui desses tempos, esse significado estava presente, mas também um outro. Quando se dizia assim, aquele é Marcelo, filho de Leonardo. Leonardo podia ser tataravô dele. Podia estar 30 gerações atrás. Filho de significava descendente de. É mais ou menos como dizer assim, eu sou um filho de Adão. Eu sou um descendente de Adão. Eu sou um filho de Noé. Eu sou um descendente de Noé. Eu não estou dizendo que eu vivi lá no paraíso, na época do paraíso ou na época da arca. Eu estou dizendo que eu sou descendente dessas pessoas. E era assim que era escrito nessa época. Bom, se a sua Bíblia traz assim, Jesus era considerado filho de José, filho dele, filho de Matate, preciso lhe explicar que esse filho de que está aparecendo, com exceção de Jesus, filho de José, todos os outros não estão no texto original. São ajudas que o tradutor lhe deu para que você possa compreender melhor. No original estava assim, Jesus era filho de José, de Eli, de Matate, e aí segue a lista. Então Jesus era filho de todo mundo, ele era descendente de todo mundo. É isso que o texto está dizendo, tá? E eu estou lhe contando isso para você entender por que nós lemos uma lista bastante diferente lá no Evangelho de Mateus. Nós temos razões para isso, nós temos duas explicações prováveis. Antes de entrar nela, eu peço que você leia essa lista completa. Você vai descobrir que tem muitos nomes lá, e isso é um incentivo para você pensar no seu nome e no quanto Deus se importa também com você, com a sua pessoa, com o indivíduo que você é. Porque esses nomes aqui, se você procurar na Bíblia onde é que eles aparecem, a maior parte deles não tem nada sobre eles na Bíblia, a não ser nesse texto. Então são pessoas que existiram e nós sabemos de sua existência porque foi gravado na Bíblia. E aí você lembra que a Bíblia fala que no livro da vida está escritos os nomes daqueles que se voltam para o Senhor. E aí você começa a perceber que você importa, sim. Mas voltamos às diferenças entre Mateus e Lucas. Duas correntes de interpretação são possíveis nesse caso. Uma,
quando fala que Jesus era filho de José e José era filho de Eli, esse Eli seria o pai adotivo de José por levirato. Levirato era uma lei, nós já estudamos aqui anteriormente, né? Quando um homem morria, um homem casado morria sem ter filhos, o irmão dele casava com a viúva e o primeiro filho que nascesse não era desse irmão, era do falecido. Era para carregar o nome, para carregar a linhagem, a herança, né? Muito comum no mundo antigo. Então, uma possibilidade poxa, José, ele era filho de um homem, filho biológico, vamos dizer assim, mas filho por levirato de outro. E aqui, em Lucas, seguiria a linhagem do levirato, né? Que bateria lá atrás no rei Davi, né? Porque José era descendente de Davi e isso nas duas listas concorda. Mas tem mais uma possibilidade também. Tem uma possibilidade de José, era filho de Eli, e aí esse filho de era assim, genro de. José poderia ter sido adotado pelo seu sogro, e não é adotado como a gente pensa hoje, que se adota uma criança, né? Mas assim, a relação tão especial de sogro e genro, que ele passou a carregar o nome do sogro, né? Passou a carregar esse nome, né? Essa é uma possibilidade também. Então, esse Eli seria o pai de Maria, na verdade, né? E essa seria, então, a linhagem de Maria. E Maria também era da tribo de Judá, então também vai bater lá no rei Davi, lá atrás, né? Então, Jesus seria descendente de Davi, tanto pela linhagem de José, que não era o seu pai que o gerou, era seu pai de criação, mas era seu pai, quanto por Maria, que era sua mãe biológica e também de criação. Essas são explicações possíveis. A tradição da igreja diz que o nome de Maria, o pai de Maria, o nome dele era Joaquim. Então a gente já fica assim, mas é Joaquim ou era Eli? Na verdade, nós não sabemos. São teorias, né? O que nós sabemos é que tanto Mateus quanto Lucas eram muito meticulosos nas suas pesquisas e que eles devem ter tido razões para traçar duas linhagens tão diferentes entre si, que só se juntam lá no rei Davi, né? Porque uma linhagem vem por Salomão, outra vem por Natã, filho de Davi, e a gente não sabe exatamente por quê, né? Mas sabemos que tem essas possibilidades. Lei do levirato, adoção do sogro, ser a linhagem de Maria, enfim, né? Eu digo isso para você saber que tem mais de uma razão possível e a gente não sabe exatamente qual é. Mas vamos para a lista, porque essa lista tem alguns nomes aqui interessantes, tá? Então a gente vai ler assim, ele era considerado filho de José, né? Por que ele era considerado? Porque o pai dele era Deus, na verdade, né? Pai no sentido de geração, né? E aí, José, filho de Eli, de Matate, de Levi, e segue, né? Alguns nomes aqui são interessantes, o próprio nome, né? Levi é um nome até comum na Bíblia, era um dos filhos de Israel. José também era um dos filhos de Israel, né? O nome José. E a gente vai subindo nessa lista, ou descendo no texto, né? Mas subindo lá nas gerações, e a gente vai chegar lá, passa por Simeão também, que não é o próprio Simeão, filho de Israel, mas é um nome comum, porque reportava lá o filho de Israel. Israel era Jacó é o mesmo Israel, que deu origem a todo o povo de Israel, que deu origem a Cristo. E aparece também o nome de Judá, que era outro filho. Esses nomes às vezes se repetem, são nomes importantes, né? Já viu família que repete nome porque era um nome importante? É o que está acontecendo aqui. A gente vai subindo até que a gente chega no verso 31. Aí aqui tem algo significativo, né? Natã de Davi. Natã era um filho de Davi. Davi, o rei de Israel, o grande rei de Israel. Por que isso é interessante? Porque para Davi foi prometido que ele seria um ancestral do Messias. Então aqui, chegamos em Davi. Cumpriu-se a promessa. E aí a gente vai mais para trás, né? Tem Jessé, o pai de Davi, Obed, Boaz. E aí é interessante, né? Na história de Boaz, porque Boaz se casa com uma mulher moabita, que era uma estrangeira. E havia toda uma guerra com Moabe, toda uma rixa. E essa mulher vem compor a linhagem de Jesus Cristo. Olha que interessante. E a gente vai um pouquinho mais para trás. E a gente passa também por uma linhagem lá de um dos homens que foi casado com uma mulher que ela era do povo de Jericó, né? E ela era prostituta. E ela também foi ancestral de Jesus Cristo, né? E a história vai indo para trás, Salmão, né? Salmão, Naasson, Aminadab, Ram, Esron, Pérez, Judá que deu o nome à tribo de Judá. Judá era filho de Jacó era o próprio Israel, né? Filho de Isaac, filho de Abraão.
E a linhagem vai lá até Sete, filho de Adão, filho de Deus. Uma vez eu lendo esse texto, uma pessoa me perguntou, mas, Sete? Adão não tinha só Caim e Abel? Não! Adão teve um monte de filho, tá no Gênesis, tá? Se você ler com atenção, Abraão primeiro teve, né, Caim e Abel, depois teve Sete e outros filhos e filhas. Por isso que é sempre importante ler a Bíblia com atenção, porque, olha, tem muita riqueza e a gente vai aproveitando essa riqueza juntos e voltamos na próxima para continuar. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima!